dia. Nós vamos continuar o nosso culto, o nosso estudo, nossa atenção à revelação de Deus. Até para compreender melhor o que realmente é de Deus e o que não é de Deus. Mesmo que seja com a intenção de ser de Deus e muitas vezes não é. O que é que a gente faz? A gente tem lembrado que Deus tem se revelado ao mundo desde Adão até ao último ser humano sobre a face da terra. Deus vai sempre se revelar, né? Revelar a si, revelar o seu amor, revelar seu projeto de salvação e assim por diante. E ele vai falar isso para todo ser humano. Outra coisa que é para todo ser humano é a ação do Espírito, que a partir da revelação de Deus, o Espírito então trabalha convencendo todo ser humano do seu estado de pecado, tá? Essa é uma coisa que todo ser humano tem. Todo ser humano é alcançado por essas ações da graça de Deus. A partir disso, então, a gente relembra Jesus como sendo a máxima e a mais perfeita revelação da revelação de Deus, né? Ele em si é tudo que Deus sempre esteve se revelando. Muito bem. Então, a partir disso, e a Bíblia dizendo que Jesus é a pedra de esquina, então, a partir dele, a gente identifica na Bíblia ou fora da Bíblia o que é de Deus e o que não é de Deus, tá? Então, como é que a gente faz? Tudo aquilo que é coerente com Jesus, na Bíblia ou fora da Bíblia, é de Deus. Tudo que for coerente com Jesus. E tudo que não é coerente com Jesus, dentro da Bíblia ou fora da Bíblia, não é de Deus. É do coração do homem, é da boa intenção do homem, ou é da maldade do homem, mas não é de Deus. Entendeu? A gente tem que deixar isso bem claro. Como é que eu sei o que é de Deus? Qualquer coisa, tudo, dentro ou fora da Bíblia, que seja coerente com Jesus Cristo. A partir daí é que a gente tem analisado os salmos, tá? Os salmos. E aí hoje a gente está no Salmo 39. Até agora nós só temos 2 salmos que são totalmente coerentes com Jesus. Salmo 19, Salmo 23. Somente, tá bom? Então vamos aqui ao Salmo 39. Aqui está, a gente já falou da primeira parte, versículo 1 até o versículo 7, a gente já falou sobre ele, não é? E a gente fala hoje sobre a segunda parte, que vai do versículo 8 até o versículo 13, tá bom? Vamos ver o que é que o salmista diz e a gente analisa o que é de Deus, o que não é de Deus. Então vamos ver. É bom lembrar também que o Salmo, o título que é atribuído pelos tradutores, diz que o título do Salmo é A Vaidade da Vida. E o título que vem do original, vem escrito Salmo de Davi para o regente, conforme Jedutum, tá? Quando o texto bíblico fala Salmo de Davi, esse de tem a intenção de nos dar pelo menos 4 opções. Primeiro, é um salmo escrito por Davi, ou foi um salmo escrito por alguém por ordem de Davi, ou foi escrito por alguém como se fosse Davi, ou é escrito por alguém falando a respeito de Davi, tá bom? Então vamos ver aqui, o Salmo, aí temos agora o versículo 8, diz assim: Livra-me, Senhor, de todas as minhas transgressões, não me ponhas como humilhado pelo tolo. Eu estou calado, não abrirei a minha boca, porque tu fizeste assim. Toda essa situação, estou calado porque tu fizeste assim. Tira teu tormento de sobre mim, estou consumido pelo golpe de tua mão. Ao castigares alguém com repreensões pela maldade,
Logo tu desfaz o que lhe agrada como traça. Certamente todo homem, todo ser humano é um nada. Ouve a minha oração, Senhor, e dá ouvidos ao meu clamor. Não te cales de minhas lágrimas, porque eu sou como um peregrino para contigo, estrangeiro como todos os meus pais. Não prestes atenção em mim em tua ira, antes que eu vá e pereça. Se tu vais me olhar com a tua ira, é melhor que eu vá, morra, que eu pereça, que eu não quero ficar sob a tua ira, né? A palavra é até bonitinha, mas ele quer dizer aí o seguinte: não deixa eu continuar do jeito que estou não, porque eu estou sob a tua ira, então eu prefiro morrer. É isso que ele está dizendo, tá bom? Entre as coerências com Jesus, a gente não tem nada nisso aí, tá? Absolutamente nada. Agora, entre as incoerências, nós temos o seguinte, versículo 8, apaga meus pecados para que eu não seja humilhado pelos tolos. Vaidade, muito orgulho, né? No salmista. O salmista não pede perdão por estar ofendendo Deus, mas para não sofrer a humilhação das pessoas que ele considera inimigos. Ele não está preocupado se está ou não entristecendo Deus. Ele está preocupado com ele não ficar humilhado. Então, Senhor, se for para me tirar dessa humilhação, me perdoa. Versículo 9. O salmista então diz: estou calado porque sei que a humilhação que sofro é porque tens feito para que seja assim. Tu tens me humilhado, tu tens permitido isso para me humilhar, por isso que eu estou calado. O salmista está culpando Deus pela humilhação que tem sofrido de seus considerados inimigos. Ele não sabe que Deus nunca age para humilhar pessoas. Ele não age, por pior que seja a pessoa, ele não age nesse sentido, porque ele ama. Pois Deus ama a todos e nunca conseguiria fazer isto contra alguém. Esse é o Deus que a gente conhece. Versículo 10. Senhor, tira este tormento teu sobre mim. Continua insistindo que Deus é que tem providenciado o seu sofrimento, esquecendo que o Senhor o ama e jamais iria querer isto para ele, e muito menos faria isto com suas próprias mãos e com sua vontade. Não é a vontade de Deus. Ele pode até permitir, mas não é a vontade de Deus. Versículo 11. Quando ages assim, é porque queres humilhar as pessoas e estás fazendo isto comigo. O ser humano colhe o que planta, mesmo quando planta algo certo e colhe também o resultado errado, como preço do certo que optou. Jesus colheu a cruz, mesmo com tudo que ele fez e por todo mundo, fez e faz por todo mundo, inclusive de muitos que pediram sua morte na cruz. Muitos que foram beneficiados por Jesus pedindo sua morte na cruz. Jesus escolheu o que plantou, né? Pode não ter sido o melhor, mas escolheu o que plantou. Se ele não tivesse feito o muito que ele fez, né? Ele não estaria naquela situação. Então veja que o colher também tem seu preço. Versículo 12. É a quinta incoerência com Jesus. Escuta o meu clamor, Senhor, o meu desespero com todo esse sofrimento que sofro. O salmista está apelando, está em desespero, está demonstrando não conhecer e nem confiar no amor e na proteção de Deus para com ele. É próprio do desespero. Versículo 13.
Não olhes para mim com tua ira, com tua raiva, antes prefiro a morte. O salmista está apelando aos sentimentos de Deus. Não está reconhecendo sua culpa no que sofre, embora esteja protegido pelo Senhor e esteja se sentindo humilhado diante dos considerados inimigos. Como é? O que é que a gente pode entender de tudo isso? Deus já tem amado, protegido o salmista. Deus já tem amado e protegido. Ele está guardado. Mas não é isso que o salmista quer. Ele entende que a situação dele, porque ele não está saindo por cima, ele está humilhado, ele se sente humilhado, porque a vaidade dele era de que ele estivesse acima do considerado inimigo. Então ele está dizendo, Senhor, eu estou humilhado, mas humilhado aos olhos e pela vaidade dele. Né? E ele está querendo é que Deus abra a oportunidade para ele suplantar o inimigo, pisar no inimigo, humilhar o inimigo. É isso que está no coração do salmista. Tá bom? E a gente usa isso aí para cultuar a Deus. Né? Veja as tolices que a gente comete. Isso aí não tem nada a ver com Jesus Cristo. Tá bom?